Fala, meu estudante, professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, agora dando continuidade às nossas atividades curriculares complementares. Uma série de aulas, né, estudante, envolvendo temáticas centrais, envolvendo assuntos da primeira, da segunda e da terceira série do ensino médio, né? Temáticas aí muito importantes, inclusive, que normalmente estão sendo cobradas nos principais certames de vestibular, Enem, UEMA. E hoje nós vamos discutir sobre uma temática que nós, professores de humanas, eu considero como uma temática central, tá certo? Que, como você está vendo aqui, é a temática de globalização e a ocidentalização, né? A influência desse processo na nossa realidade, tá? Essa é uma temática que basicamente cai todo ano, tá certo? Nas provas. Não apenas de humanas, mas também na parte de linguagens, interpretação de texto, sempre contextualiza com atualidades, tá certo? As redações muitas vezes se influenciam a partir da perspectiva da globalização. Então, assim, você precisa estar muito atento a essa temática para poder se dar bem nessas provas, nesses certames. E eu sei que vai. Belezinha? Então hoje nós vamos discutir sobre conceitos, o que é a globalização, vamos falar um pouquinho sobre a globalização real e prática, né? Vamos evidenciar ali pontos positivos e negativos da globalização, tá certo? Vamos evidenciar aí o processo, claro, histórico também, né, deste processo e algumas questões chaves que envolvem essa temática tão importante, tão central para a geografia, para humanas e para aí teus conhecimentos práticos enquanto sociedade. Belezinha? Então, já sabe, primeiramente, pega logo aí teu caderno, pega teu lápis, pega tua caneta, tua borracha, para não perder nada, tá certo? Faz o print aí, já deixa tudo no ponto para a gente poder começar com chave de ouro. Então agora, já sabe, né? Respira, oxigena e vem para cá. A primeira pergunta, antes da gente falar sobre o que é a globalização real, como ela se desenvolve no mundo na prática, como ela influencia o mundo, é entender o que é esse fenômeno de maneira conceitual. Basicamente falando, a globalização é um processo muito simples de se definir, tá? De definir, mas a abrangência é imensa. A globalização nós podemos entender como o aumento, a intensificação de trocas, de integração em nível global e em nível mundial. Uma coisa que eu sempre digo em aulas, práticas, revisão de vestibular, caiu questão de globalização, coloca do lado integração, tá? Porque, de fato, globalização é sinônimo deste processo. Agora, claro, que a gente vai questionar os níveis de integração, a forma de integração, mas a globalização está amparada neste processo. Então, globalização, enquanto definição, é o aumento de trocas de integração em nível global, que pode acontecer em várias esferas da vida, em variados campos. Mas a gente pode categorizar esses campos em três elementos muito claros. No campo da economia, no campo da política e no campo da cultura. Tá? Então nós vamos perceber a influência dessas trocas nesses aspectos. Me dar um exemplo de cada um aí, Marcos. No campo da economia, veja a atuação das empresas transnacionais, as famosas multinacionais, né? Por exemplo, empresas que são de um país, mas vendem seus produtos em variadas partes do mundo. E o capital circula, ou seja, o dinheiro circula entre essas nações. Eu tenho uma integração econômica claramente. Coca-Cola, Apple, Samsung, por exemplo, só algumas muito curtas, né? No campo da política, Marcos, me dá um exemplo bem aí. Ora, veja a atuação da ONU, veja o contexto da pandemia. Como essa estrutura internacional utilizou esse nível de integração para divulgar informações, por exemplo, né, para informar, por exemplo, a utilização de máscaras, álcool em gel, por exemplo, certo? Vamos dar um exemplo mais agora, mais atual, tá? Questão, por exemplo, envolvendo conflitos regionais. Israel e Palestina. Veja, por exemplo, os países se manifestando, não apenas esses dois envolvidos, mas os Estados Unidos, países da União Europeia, o próprio Brasil já se manifestou. Então a gente percebe, de certa forma, as questões políticas, os problemas globais sendo discutidos de maneira intensa por variadas nações. Isso é fruto disso aqui, ó, dessa integração mundial, tá? E para a gente, muito perceptível, é a troca cultural. Se nós formos analisar hoje, estudante, percebe aí na tua sala de aula, tá certo? A tua influência, aquilo que tu está escutando de música, aquilo, por exemplo, que tu veste, a tua alimentação, tá certo? Os teus gostos, por exemplo, de desenho, enfim, filmes, eles são muito influenciados por perspectivas de outras partes do mundo.
que mostram o fruto da globalização, né? Então, por exemplo, você está aí, tá certo, utilizando, por exemplo, um tênis All Star, tá certo? Antes de assistir essa aula, você estava, por exemplo, assistindo um anime, estava assistindo Cavaleiros do Zodíaco, estava assistindo Naruto, por exemplo, 2 animes japoneses, tá certo? Por exemplo, você vai sair daí, vai no shopping, ou vai em algum lugar comer um sushi, uma comida japonesa, tá certo? Veja, por exemplo, você está, se estiver assistindo essa aula, por exemplo, pelo celular, utilizando, por exemplo, um celular da Samsung, né? Então veja como empresas, cultura, informações circulam de maneira muito intensa. Aí eu chego numa palavra-chave para ti. Atenção, que as provas de globalização, elas gostam muito de se amparar neste processo. A evolução do processo de globalização, ele está amparado, ele está baseado em 2 elementos centrais, que é a evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Cada vez que esses 2 elementos evoluem, o processo de globalização se intensifica, evolui. Porque a partir do momento que os meios de transporte deslocam pessoas mais rapidamente, mercadorias pelo espaço, cada vez que a comunicação nos torna mais eficientes em se comunicar de maneira mais rápida com outras pessoas de várias partes do mundo, eu aumento a integração mundial. E o resultado, eu aumento o processo de globalização. Tá? Dentro dessa perspectiva, para frisar, para fechar essa primeira parte contigo, eu não posso deixar de evidenciar que este processo de evolução de meios de transporte, de comunicação, não é um processo recente. É um processo que já vem acontecendo há séculos. As revoluções industriais, cada vez que elas trazem uma inovação tecnológica, elas trazem também consigo um processo de intensificar as trocas no mundo. Tá? E eu digo até antes do processo das evoluções industriais, as próprias grandes navegações, elas eram formas de integrar o mundo. Inicialmente da perspectiva econômica, buscando troca de especiarias, mas tu tinha depois uma relação econômica muito clara, metrópoles-colônias, e, consequentemente, uma troca cultural. Olha o Brasil, por exemplo, o nosso idioma oficial, os nossos traços culturais, a nossa religião matriz, todas elas são fruto deste processo de integração. Então, eu posso te afirmar que o processo de globalização não é um processo recente, ele é um processo antigo, que evoluiu ao longo da história e que hoje está cada vez mais intensificado pela evolução dos meios de transporte e comunicação. Não tem como errar, beleza? Isso é a globalização enquanto sua teoria, enquanto perspectiva histórica. Vamos discutir agora a globalização na prática? Lembra que eu falei para ti? Quando cair questão de globalização, tu coloca a palavra-chave, integração. Mas a gente não está falando sobre níveis de integração, porque tu sabes que na prática a integração das pessoas no processo de globalização é diferente. Vamos entrar numa perspectiva da globalização real, gente, tá certo? É muito importante frisar. Agora, complementando, a globalização é um processo de integração. Aí tu puxa mais uma setinha nela e coloca seletivo. A globalização é um processo, na prática, seletivo. Ele seleciona as pessoas, tá? Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo, pode incluir, mas também pode excluir. E existe um elemento central que gira este processo de inclusão e exclusão à globalização, que é o acesso ao capital, é o acesso ao lucro, ou seja, o acesso ao dinheiro. Principalmente numa sociedade capitalista, aqueles que concentram a maior quantidade de recursos tendem a ter acesso aos maiores benefícios da sociedade, seja eles de alimentação, seja eles de comunicação, seja eles de evolução tecnológica. Consequentemente, essas pessoas vão estar mais integradas ao processo de globalização. Ao passo que quem não tem o acesso ao capital ou tem menor acesso tende a ser excluído ou incluído parcialmente. Por isso, a globalização pode incluir na possibilidade de lucro ou te excluir na possibilidade de prejuízo. Dentro dessa perspectiva maior, nós podemos chegar a 2 conclusões muito práticas. A globalização, ao mesmo tempo que ela pode ajudar a desenvolver o mundo, ela também pode ser fator de aumento das desigualdades, principalmente entre quem é incluído e quem é excluído, ou seja, quem tem acesso ao capital e quem não tem. Ora, vejamos na prática, as pessoas que têm acesso a informações, à alimentação, ao capital, tendem, de certa forma, a ter as melhores chances
dentro da sociedade do que aquelas pessoas que são excluídas, que não têm acesso ao capital, não têm acesso às informações, não têm acesso aos benefícios da globalização. Então, o resultado disso é que as desigualdades entre esses grupos tendem a aumentar. Então, muita atenção. Essa é uma das críticas que se faz ao fenômeno da globalização, quando ele tem o lucro como centralidade. Ele pode ser, a globalização, pode ser um elemento intensificador das desigualdades socioeconômicas entre ricos e pobres. Um outro elemento muito importante também é que a globalização real, dentro deste processo de que aqueles que possuem mais e outros que possuem menos, os que tendem a possuir mais tendem a consolidar ainda mais sua dominação sobre aqueles que não possuem, sobre os dominados. O que a gente percebeu na globalização real, na prática, na diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento? Principalmente no aspecto político, econômico e cultural, que as nações economicamente dominantes ampliaram seu processo de dominação no mundo, né? Pega o exemplo prático da música. Você, por exemplo, está aí no seu celular, por exemplo, você pode depois estar escutando uma música, mas você vai perceber que nós aqui do Brasil recebemos muito mais informação de fora, principalmente das culturas dominantes, como Estados Unidos e países da Europa, do que essas regiões recebem do Brasil. Isso exemplifica esse processo de dominação, tá? Se tu for andar por várias partes do mundo, é muito mais fácil tu achar um restaurante como o McDonald's, por exemplo, ou como o Bob's, do que achar um restaurante brasileiro, por exemplo. Tá certo? Isso mostra como o processo de globalização também consolida, tá certo, a ideia das economias dominantes. Bacana? Então, a atenção pode contribuir para o aumento das desigualdades. Dentro dessa perspectiva, tá, nós precisamos diferenciar. Então, a gente já discutiu que a globalização ela pode ser um elemento positivo, mas vamos categorizar isso, tá certo? Porque a gente não pode entender também que a globalização só é algo negativo. Não. A globalização tem vantagens muito claras. Primeiramente, essa maior integração global é uma vantagem de perspectivas, tá certo? Hoje nós temos maior acesso a informações, a perspectivas de mundo. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil para uma pessoa se deslocar, viver em outro país, principalmente por informações que são circuladas, tá certo? Então, vantagens. A integração em si é uma vantagem. Nós temos maior acesso a informações, conhecimento, perspectivas diversas. Não é raro as pessoas dizerem que a geração de hoje, de meninos de 15, 16, 17, 18 anos, sabem muito mais do que gerações de 20, 30 anos atrás, na casa dos 20, 30 anos. Por quê? Por causa disso aqui, ó, acesso à informação, conhecimento e perspectivas. Tá certo? Hoje, a globalização, com esse aumento de trocas de informações, ela possibilita o desenvolvimento de novas tecnologias de maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. Quer ver o exemplo? Olha a pandemia. Nós tivemos o desenvolvimento da vacina em basicamente um ano, né? Por quê? Principalmente trocas de informações de institutos, entre de estudos, tá certo? Isso, consequentemente, influenciou no surgimento de não apenas uma, mas várias vacinas, tá certo? A partir da troca de conhecimento entre nações. Então, são algumas vantagens desse processo muito importante. Desvantagens, tá? A globalização é entendido como algo negativo a homogeneização e a massificação de valores das crenças das nações economicamente dominantes. Isso não quer dizer, atenção estudante, que nós vamos eliminar as particularidades do mundo e só vamos viver sobre as perspectivas das economias dominantes. Não. Mas percebemos de maneira muito clara que elas tendem a se espalhar pelo mundo em maior intensidade. E isso é algo que é entendido como algo ruim, porque acaba, de certa forma, deixando as perspectivas locais um tanto de lado, tá? Como a gente deixou muito claro. Quando a globalização ela é focada pelo lucro, ela exclui aqueles que não trazem essa perspectiva. Então, a globalização, ela exclui aqueles que não trazem perspectiva para o lucro, tá? Fenômeno interessante. E, por fim, ela pode ser vetor de desenvolvimento e expansão de atividades ilícitas, que é um ponto que eu quero falar em específico contigo, que nós chamamos de globalização da ilegalidade, tá? Principalmente com o advento da desigualdade social, e aí eu quero frisar um elemento muito importante contigo. Não é a globalização que cria a ilegalidade. A ilegalidade que se desenvolve, ela é fruto das desigualdades socioeconômicas. A globalização acaba sendo um meio, né, para que ela se expanda, principalmente pela maior integração do mundo. Como assim, Marcos? Você já percebeu
que quando a gente fala, por exemplo, de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, prostituição, por exemplo, tráfico de armas, normalmente as áreas base onde esses produtos são originários, onde essas pessoas saem, são de áreas pobres. Normalmente são pessoas vulneráveis. Pega, por exemplo, as redes de prostituição, tanto locais quanto mundiais. A maior parte dessas pessoas que envolvem nesse ramo de atividade são pessoas em fragilidade socioeconômica, são pessoas pobres, que muitas vezes veem nessas atividades como uma forma de sobrevivência. O tráfico de drogas ele é muito isso. Quando a gente vai analisar os principais produtores de droga do mundo, principalmente cocaína, nós vamos ver que marcantemente são em países o quê? Subdesenvolvidos. Colômbia, certo? Nós temos a Bolívia, nós temos o Peru, certo? Todos esses países marcados por quê? Por grande desigualdade socioeconômica. Então essas pessoas que estão ali inseridas nessa realidade estão muito mais vulneráveis a serem exploradas por outras. E a isso nós chamamos de globalização da ilegalidade. Então atenta-te, é o desenvolvimento e a expansão de atividades ilícitas a partir da integração mundial gerada pela globalização, mas o fator propulsor não é a globalização, é a desigualdade socioeconômica entre essas pessoas, tá certo? Então se você tivesse maior justiça social, muito provavelmente essa globalização da ilegalidade ela seria diminuída, visto que essas pessoas não seriam tão exploradas tão facilmente. A gente pode ver isso no tráfico de pessoas. Vamos pegar aqui a realidade do Brasil. Muita gente vem de outros países, principalmente aqui da América do Sul, e caem, por exemplo, em trabalhos análogos à escravidão, né, porque são pessoas que estão vulneráveis nos seus países de origem, então são facilmente enganadas, ou vêm até aqui nessa realidade uma forma de sobrevivência. E acabam caindo em trabalho escravo, por exemplo, nas regiões de São Paulo, tá certo? Aqui no Maranhão a gente tem essa realidade, infelizmente ainda, né? Em alguns setores rurais aí, de trabalhadores, principalmente muito humildes, que são enganados, tá certo? Então tudo isso é globalização da ilegalidade. Fator propulsor, a desigualdade socioeconômica, a globalização, essa integração, ela facilita essas atividades, beleza? Só para a gente consolidar, para fechar aqui com chave de ouro, quais são essas atividades que podem ser desenvolvidas a partir da desigualdade que a globalização consegue potencializar? Tráfico de drogas, prostituição, tráfico de pessoas ou órgãos, crimes digitais e crimes fiscais, tá certo? Nós temos também contrabando de mercadorias e armas, famosa pirataria, né? Todas essas atividades estão no seio das desigualdades socioeconômicas e são potencializadas pelo processo da globalização. Fechou? Que coisa bacana, temática muito atual. Vamos consolidar isso agora respondendo algumas atividades? Vamos lá? Vamos para os exercícios. Com calma. Primeira questão. A globalização é um processo contínuo de integração, em especial econômica do globo. Para tal, torna-se necessário a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada em quê? O que faz a globalização se desenvolver, se intensificar no mundo, trazendo as características que foram citadas? Letra A, protecionismo econômico praticado pelos países desenvolvidos, ou seja, o que é protecionismo, Marcos? Protecionismo é proteger o seu país, proteger a sua economia de produtos externos. Ora, se a palavra-chave da globalização é integração, o protecionismo ele é algo contrário. Tá? Então a letra A estaria errada. Letra B. O que desenvolve a globalização, ela está amparada no desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. É o desenvolvimento desses dois campos que intensifica o processo de globalização? Com certeza, né, estudante? Esse é o nosso gabarito, é a letra B. Mas vamos ver as outras alternativas aqui. É o emprego de técnicas tradicionais de produção, como o Fordismo. Fordismo é da segunda revolução industrial, gente. Técnicas tradicionais de produção não estão na base da globalização que a difunde. Tá certo? Então, é um erro de extrapolação. Letra D, o comprometimento com o desenvolvimento sustentável das nações, o comprometimento com o desenvolvimento sustentável é um elemento importante, mas não é ele que desenvolve o processo de globalização. Tá certo? A globalização, principalmente, ela que vai desenvolver esse processo. Tá? E a letra D, processo industrial altamente concentrado nos países emergentes. Hoje nós temos parte desse processo industrial concentrado em montagem. As sedes ainda ficam nos países desenvolvidos. Então, o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas, é a letra B. É o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação que ampara o processo de globalização. E, por fim, vamos responder aqui mais uma questãozinha para a gente fechar com chave de ouro.
As alternativas abaixo apresentam pontos característicos da globalização, exceto o que? Ou seja, eu quero o erro. A globalização, né, é característico da globalização o aumento de fluxos de mercadorias e capitais? É. Então, não é minha alternativa porque eu quero o exceto. Já foi. Letra B. É característica da globalização o crescimento de uso de equipamentos técnicos, tecnologia? Também. Beleza? Corretíssimo. Não é nossa alternativa. Letra C. É característica da globalização a elevação da pressão sobre os recursos naturais? É porque o consumo aumenta, eu tenho maior integração, eu tenho maior consumo, maior produção, eu tenho maior pressão sobre os recursos naturais. Correto também. Letra D. É característica da globalização a influência cultural no cotidiano das sociedades, a troca de culturas entre nações? Isso é um dos elementos chaves da globalização, né? A troca de culturas, de informações, totalmente correta. Não é nosso gabarito. Por exclusão é a letra E, né? É característica da globalização a uniformização de todas as paisagens do mundo? Aí não, né, gente? Nós temos a homogeneização, a massificação de valores e crenças dominantes, mas eu categorizar que tudo fica igual é um erro. Cuidado, em provas de vestibular, todo, sempre, nunca, tá? Normalmente isso está errado. Principalmente quando a gente fala de globalização, não existe padronização de todas as paisagens do mundo. Então, nosso gabarito aí é a letra E. Então, estudante, globalização consolidado, respira, tá certo? Para a gente fechar com chave de ouro, acompanha também o nosso plano de estudo. Tudo isso aqui está disponível para ti, tá certo? Aí na plataforma, nós disponibilizamos um plano de aula para ti, com toda essa aula em teoria, o passo a passo, tudo isso aqui que eu falei está lá estruturado, uma maior quantidade de questões para tu responder, belezinha? Para que tu aprofunde aí teus conhecimentos. Além disso, não deixa de seguir os nossos canais nas redes sociais da plataforma Gonçalves Dias, segue nosso Instagram, o nosso YouTube, para estar sempre antenado e acompanhando os nossos projetos e novidades, belezinha? No mais, fico por aqui, te desejo sorte, tamo junto, te espero na próxima aula. Valeu, saudações geográficas!